O El-FM apresenta Story Album, um programa que retrata a preferência, o álbum, a faixa, que fala de música com quem gosta e respira música. Produção e apresentação, Marcos Salomé. .9 dando início a mais um Story Album, segunda temporada, direto dos estúdios sob a batuta do senhor Ricardo Lima. Mais uma vez, hoje com um dos icônicos de Londrina e mais um figurinha carimbado, hein, meu? Se você andou de skate na década de 90, frequentou lugares e muitas festas, com certeza vai saber de quem veio hoje falar um pouquinho da sua história, quem veio falar um pouquinho do disco preferido, que também não é uma coisa tão simples assim, mas que faz todo sentido. O cara é oceanógrafo, se eu estiver errado você me corrige, é baixista, é professor, é pai e é um monte de coisa. E veio hoje falar um pouquinho da historinha dele. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o meu convite aí, fiquei feliz. O Salomé me convidou, a gente se encontrou na rua, né? Na rua. Eu tava voltando com meu filho da escola, tinha acabado de dar aula, eu disse, vamos lá? Claro, vamos lá. Foi. Não, eu acho que é aí que vem esse lado bacana. Toda vez eu vou começar a anotar na mão. Agradecendo ao apoio cultural do Empório Mineiro da Monato Santos, que nos permite vir aqui, contar tantas histórias, trazer tantas figuras importantes assim. E a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que divulga a gente pros quatro cantos aí. Obrigado. Seu disco... Eu trouxe pra gente ouvir uma banda americana, alternativa, com um monte de história pra contar, né? Que chama Win. E aí, o disco, particularmente, é de 94. Tá. A história deles é uma história maluca, porque assim, eles têm muita coisa gravada antes. Em termos de disco, eles tinham o primeiro disco deles gravado no estúdio pela Elektra, foi em 92, que chama Puriguava. Tá. Que foi quando eles apareceram pro mundo dos músicos conceituais, dessas bandas que os caras veneram o Win. Tá. Então começou no Puriguava. Só que a história desses dois malucos são dois assim, cara, eu sempre achei, durante muito tempo eu achei que eles eram irmãos, porque eles chamam o Gene Win e o Jim Win. Só que, cara, eles são alter egos, né? O nome do cara é o Melchiondo e o Freeman, e eles se conheceram na oitava série. Então eles começaram a gravar os negócios, cara. Moleque. Eles estavam, você vai ver, né? Como a época era diferente. Em 86, eles se encontram na oitava série numa aula de datilografia. Boa! Mas quem vai ver ou ouvir que não sabe, os analógicos falando, né? Quando você tinha seus 8, 9, 10 anos, seu pai achava que você ia fazer muita coisa com um negócio chamado datilografia. Pois é isso. Todo mundo tem que fazer curso de datilografia. Mas tem um lado bom, viu, cara? Hoje quando você vê aquela molecada clicando só com o dedo assim, você fala, tá vendo? Esse não fez. A gente tem mais habilidade de usar outros dedos. O que ajuda a tocar baixo, guitarra, tem esse, tem um lado positivo. Valeu alguma coisa. E aí esses caras, eles se juntaram, cara, dois moleques nerd, fazendo aula de datilografia, com 14 anos de idade. E aí o Melchiondo, que é o Jim Win, eles, cara, então, sabe o que é maluco? Assim, ó, o Melchiondo, que é o guitarrista, que é o cara mais criativo da coisa assim, o pai dele era um cara que ouvia de tudo. Então assim, ele cresceu no meio, o pai dele gostava muito de folk. Isso que eu ia perguntar. De folk, de blues. E aí, ao mesmo tempo, ele tinha toda a coleção dos Beatles inteirinha, né? Tá. E o Freeman, cara, ele cresceu, o pai dele era engenheiro. E assim, não era um cara muito ligado à questão da música. Mas eu ouvia muita música, quando eu ouvia música clássica. Legal. Ou ouvia umas coisas tipo jazz. Então assim, os dois têm uma formação musical completamente diferente. Aí virou uma saladeira. E o Freeman, na verdade, o que ele percebeu
foi um movimento que na época, Salomé, época do surgimento daquele gravadorzinho 4 pistas. Tá. Pra você gravar em fita cassete, né? Você conseguia gravar 4 canais numa fitinha só. E o Franco começou a se interessar por isso. Ele é mais engenheiro de som do que um músico. Tá. E o meu Quiono era um cara que era um puta de tocar guitarra. O pai incentivou, comprou guitarra pra ele e tal. Era um músico. E aí os dois, cara, e aí é uma viagem, a história é uma viagem. Até na capa do disco, desse disco aí, que foi o disco assim, que eles foram pra gravadora, eles sempre fizeram uma música absolutamente provocativa. Certo. Então, cara, tem um monte de coisa que você vai pegar, ou que vai te chocar, ou que é engraçado, ou que é uma tiração de sarro. Eles são politicamente absolutamente incorretos. O que a época permitia. E aí, cara, eles fazem um monte de coisa. E aí eles começam, a história é muito maluca. Essa capa do disco, essa menina com os peitos quase de fora e tal, é uma provocação daquela coisa do nossa, nós vamos virar pop. Nós vamos fazer sucesso. Então nós vamos botar a mulher pelada na capa e tal. Só que o cinto que ela tá usando tem um desenho no meio. Esse desenho é o Bugnish. O Bugnish é um deus que eles criaram, os dois. Os dois criaram esse Bugnish, que ele é um símbolo da. Cara, todo disco tem esse Bugnish, cara, tem um monte de coisa do Win pra vender, que é esse desenho. Tá. E o Bugnish, cara, foi o cara que mandou eles criarem o Win. Os caras vão te pegar. E o Win foi criado para zoar a senhora Slack, que era professora de datilografia. Então, a banda surge assim, sabe? Entendi. Só que os caras, dois moleques, cara. Totalmente contextual. Não, é isso, cara. Então, assim, o Bugnish. E tem um movimento, cara, dessa galera mais curta que gosta dos caras, que os caras são devotos do Bugnish, cara. Né? Porque tem maluco pra tudo, né? Os caras são devotos do Bugnish. E aí os caras começam a fazer, e dois moleques, e aí nessa, compraram 4 pistas, e eles pegavam instrumentos de criança, de brinquedo na rua. Tanto é que tem um monte de música que você vai ouvir essas coisas pontuais, barulhinhos, barulhinhos tá. de pianinho de criança, de flautinha, de não sei o quê. E os caras ficavam em casa gravando 1 milhão de coisas, cara. Então quando eles gravam o primeiro disco deles, que é 89 e tal, é um disco que tem, cara, tipo, 42 músicas. Tipo assim, as músicas tudo tem 1 minuto, 1 minuto e meio, um monte de vinhetinha. Só que, cara, e tudo tirando sarro. Muitas delas falando mal da senhora Slack, que era professora. E aí tirando sarro de um monte de coisa, cara. Tipo, que assim, você vai olhar para um moleque de 16, 17 anos e fala. Tipo, são coisas que nos incomodavam, que talvez nos incomodem até hoje. Mas tirando o sarro daquilo de uma maneira muito legal, assim, muito leve, criativa, muito, né? Extremamente criativa. Então, mas eu acho que talvez isso te falte um pouco, principalmente talvez na música, hoje em dia, essa característica de você trabalhar melhor a linguagem, né? Cara, a gente tem uma coisa assim, né, que eu fico pensando, sempre penso nisso. A gente pega as bandas de hoje, caramba, a gente tem coisa boa pra caramba. Tem um monte de coisa tem. boa. Só que antigamente, pra chegar na gente, esse cara passou por um funil, cara, que pra ele chegar lá, ele tinha que ser um cara muito bom músico, criativo pra caramba, tinha que ter uma verdade na coisa que ele tá fazendo. Não, e tinha uma concorrência Então. absurda, né? pra Tipo, agora não, qualquer um que vai lá, se coloca lá, e dependendo de como você vende isso na internet, você vai fazer mais sucesso do que uma banda muito boa, né? Sim, então isso é um mundo, cara, quer dizer, tipo, eu não julgo não, cara, eu só digo assim, é um mundo diferente do que a gente viveu. Sim, né? sim. A nossa régua era uma, deles é outra, né? Eu acho engraçado, por exemplo, você vai fazer uma música, o cara já se preocupa assim, ele tem que começar com a música pelo refrão, porque ela tem que ser instagramável. Eu falo, cara, mas isso não entra na minha cabeça. Eu primeiro, o que é Instagram? É isso, né, cara? Não é, mas você vai pegar, por exemplo. Não, eu não sei, não. Não, mas é que você vai pegar, por exemplo, assim, a banda de Curitiba, lá, não sei o que, Dionida, acorda, Pedrinho. Então os caras já começam, você vai descer, o cara já começa com isso. Tá. Porque daí você tem um corte de 15 segundos, você começa com o refrão, que você vai entender. Entendi. Você vai viralizar dentro de um processo, entendeu? Não, então, cara, as bandas, elas têm uma métrica de começar a construir as músicas assim. Eu falo, cara, mas não é assim que funciona, velho. Não na minha cabeça, pelo menos, né, cara? Não, então, mas é porque daí o cara. Aí faz. Não é que faça sentido fazendo. Nada a ver. Mas assim. O cara já tá preocupado com o mercado, né? Sim, exatamente. O cara já tá vendo o mercado. Agora eu sei. O cara já tá vendo, tipo assim, isso aqui vai colar, isso aqui vai dar certo. Então, e aí que tá, aí você vai pegar, vai começar a fazer música assim, cara. Tipo, eu já acho que você matou metade do processo criativo, né? Sim. Tipo, porque aí, cara, você matou a possibilidade de você criar realmente uma coisa nova, sim, né, cara? De você fazer uma coisa absolutamente surpreendente. Tipo, a música não pode estar dentro de uma caixa, né? Não pode ter essa merda. Não. Até pode, mas assim, a régua é outra, não é a minha, né? Não, mas aí que tá. Eu acho que não pode, pelo que você acabou de falar.
criatividade. Primeiro, é muito fácil hoje, quem trabalha nessa métrica, de repente chega e fala, mas se você olhar, os Beatles eram quadradinhos. Sim. Eu vou usar até outro exemplo, para não falar só dos Beatles. O próprio Stones, era só uma linha. Cara, os caras inventaram a. Pô, não. E nem dá pra ver que é uma linha, porque assim, talvez tiveram momentos que foi aquela linha, depois abriu. A linha entortou, virou um novelo, né, cara? É isso aí, né? Agora hoje não, a coisa é quadradinha. A coisa é quadradinha. Tem coisas que eu ouço, às vezes passando, ouço assim, que você tá mudando, ou tá, enfim, acaba surgindo. Que eu não sei, cara, se eu começo o meio porque pra mim é tudo igual, é a mesma faixa. Eu acho muito louco isso, cara. Por aí. Você pensar no mim mesmo, isso é uma das coisas que eu trouxe esse disco especificamente, porque, cara, se você escutar esse disco inteiro, você vai achar que a cada música você tá ouvindo uma banda diferente, parece uma coletânea. Porque eles têm essa coisa, cara, de brincar em todos os universos. E aí, assim, e é uma banda de rock, cara. Sim. Só que ao mesmo tempo você vai ter uma música lá deles que é o folk, cara, do mais caipira possível. Né? Aí você tem uma música tipo mexicana no meio da coisa. Então eles trabalham com esse monte de elemento com uma liberdade incrível, cara. Né? E são dois caras, né? Então eu fico chocado com a capacidade que eles têm de criativa de fazer isso. E a coragem de brincar com isso, né? Primeira dica. Tá, então a música que a gente vai ouvir é a Take Me Away, é a primeira música do disco. Que tem uma história assim, porque os primeiros discos deles experimentais tinham a ver com o Prince, né? Eles amavam, eles são super fãs do Prince. Que na minha visão, o cara além do nosso tempo. Eu sou também. É o cara ali do nosso tempo. Então assim, aí eles eram muito fãs do Prince. Sim. E aí essa primeira música tem essa coisa pop do Prince, tem um pouco daquela coisa do Elvis Presley. E na verdade, quando você vai ver a história, eles escreveram isso imaginando o Elvis Presley velho, tocando no Texas, com um monte de tia velha, assim, se eu já estivesse vivo. Eles fizeram essa música pra isso. Então, assim, é uma puta pegada pop, tem um puta som de guitarra incrível e tal. Só que ela tem essa pegada dessa música pop dos 70 ali, americana, né? E, cara, é uma. Não digo uma sátira, mas as músicas deles sempre tem essa coisa, sabe? É sempre uma brincadeira com alguém, assim. Por isso que é legal. Então, fica a dica aí. Take Me Away. Win Chocolate Cheese. 107.9 dando sequência, segundo bloco, segunda temporada Story Album, que vem falar um pouquinho da escolha, da preferência hoje do Fábio Bejoca, que vem falar um pouquinho dele também. Cara, você entrou nessa história de música há muito tempo, porque você andou de skate muito tempo. Sim. Eu comecei a andar de skate, cara, em 88. 87, 88. Eu tinha 12 para 13 anos. E aí aquela coisa, né? Fiquei amigo da galera, da skate. Até hoje a gente dá umas brincadas, né? Sim. Agora vai pra isso, mas a gente de vez em quando ainda vai lá tentar machucar. Velho, não pode cair. Skate vai pouco. E aí, cara, nessa aí, assim, você acaba criando uma identidade de tribo, né? Você era ali do Bandeirantes, né? Assim, na verdade eu sou do Alvorada, que é atrás de tá. Só que, o que acontece? Por exemplo, a gente andava no Alvorada e era aquela coisa, a gente ficava naquele limbo, né? Tinha os caras do centro, aí tinha os caras do Bandeira, os malacos, meus amigos hoje, né? Que a gente fala, não, lá os maloqueiros, lá os caras playboy, nós somos... No meio do caminho. A gente que tava certo, né? A gente que tava certo. E aí, cara, nesse movimento todo, cara, o que acontece? Por exemplo, andar de skate, sempre gostei, a gente gostava muito de música, então, eu e o Cebola, né? Tipo, do Vermes do Limbo e tal. A gente tinha esse movimento de ouvir muita coisa. A gente cobrou, o Bro veio aqui e falou, né? Sim. A gente tinha esse movimento de buscar as coisas que não eram tão fáceis, né? Aquela coisa que o cara trazia um disco de fora. De ver no vídeo, né? Que via no vídeo de skate, você ia buscar o que era. E aquela coisa gravada da fitinha, você ouvia mais chiado que a música. Assim, isso é verdade. Né? Mas é isso aí. E aí, cara, tipo assim, meu pai tocava teclado. Então meu pai me colocou, quando eu era pequeno, 10, 12 anos, numa aula de teclado. Eu fiz, acho que 1 ano e pouco de aula de teclado. Eu vi que não era minha, e depois eu fiz, cara, quase 2 anos de aula de bateria com o Jus Corsalete nessa época. Eu vi que você mandou lá pra mim, não sabia dessa história da batera, não. Não, então, só que assim, eu tinha um problema, porque eu nunca tive uma batera, né? Eu só tocava batera quando eu ia na casa. Então,
E aí aquela coisa começou a morrer, cara. Eu adorava tocar bateria, adorava. Mas é bom. E o Gilson é um puto do professor, que foi professor do Dininho, do Subterra, do Léo Cassiano, que tocou comigo no Magic Quack, todo mundo. Uma figuraça. E aí eu parei de tocar bateria, porque não tinha bateria e tal. E, cara, passou o tempo, cara. E aí eu fui trabalhar com o Chico Louco uma vez, com 15 anos de idade. Isso. Faz tempo. Não, é mais novo ainda, tipo assim. Isso aí foi 15 anos, tipo, 90, 91, sim. Isso aí. E aí, cara, o Chico trabalhava com o computador numa fábrica de calça jeans, que era Veste Hack, era na frente da Cacique. Tá. Da Cacique Café Solúvel. E eu fui trabalhar lá como operador de sistema de computador. A primeira rede de computador do mundo tinha 14 computadores. O servidor da rede tinha 1 GB de memória, era um super computador. Era sério, super mesmo. É isso aí que ele tá falando. E aí, cara, eu trabalhei lá 9 meses, cara. E eu não sabia porra nenhuma de computador. Só fui trabalhar porque eu fui. E aí eu saí, fui mandado embora, cara. E eu lembro certinho assim, fui mandado embora e o cara me pagou em dinheiro. Cara, R$900, eu acho que era. Sim. E eu tinha uma motinha, eu saí de moto, saí lá da frente da Cacique, peguei a BR e parei no Catuaí. E no Catuaí tinha, como é que era o nome, cara? Capital Discos. Que era na frente Capital Discos. E a Capital Discos tinha os discos embaixo. E eu fui lá pra comprar disco, né, mano? Porque a gente já gostava de música pra caramba já. E em cima da Capital tinha um segundo andar e tinha uns instrumentos musicais. E eu passei, olhei, vi um contrabaixo. Falei, cara. E era a única Capital que tinha instrumento, eu acho que era do Catuaí. Eu não me lembro, eu acho que sim. E aí eu passei e vi um contrabaixo. A do Royal tinha também. Tem? Tinha. Eu não me lembro. Assim, eu lembro que eu vi, cara, um contrabaixo passando com dinheiro no bolso, moleque. Nem sabia. Eu fui pra comprar um disco, cara, do Toy Dolls. E aí eu cheguei e vi o baixo e falei, quanto que é? Eu lembro que tinha 900, era R$600. Eu comprei um baixo, um cabo e não comprei uma capa pro baixo. E aí eu ia voltar de moto, mano. Cara, eu sempre foi um maior trampo levar aquele baixo. Eu por que comprei essa merda, velho? Botei embaixo do braço, cheguei em casa. Não, e o pior é que assim, quando eu cheguei em casa, eu nunca tinha encostado no instrumento. Não, isso eu ia perguntar. Você... Nunca, velho. Nunca, não sabia tocar nada. Aí, cara, tinha um amigo meu mora perto de casa, o Yuri, que também não tocava nada. E a gente, cara, não sei por que eu descobri que aqueles aparelhos antigos, que você tinha aqueles 3 em 1, se você botava uma fita e apertava pra gravar o play e o rec, ele tinha uma saída de P2 mesmo, né? Esse cabo de instrumento. E aí, se você botasse a fita pra gravar e botasse o P2, ele virava um amplificador. Ele invertia. Eu não sei, cara, não sei nem como ele descobriu isso. Mas a gente descobriu. E aí, cara, nós passamos uma semana, velho, ouvindo do Liro, do Pixies. E aí, genial, né? E tirando isso, cara. E aí que eu comecei a tocar assim. E aí, uma vez a gente tava no mausoléu, antigo. Lugar bem frequentado. Lugarzinho, né? Pô, ecumênico. Muita gente começou ali, hein, velho. Né? Esse movimento do rock que a gente tem em Londrina. Que durou muito tempo, né? Que hoje tá mais morto. Mas começou lá, hein? Aliás, ali a escola ali. A escola do bem e do mal. Né? E aí, cara, eu lembro que a gente tava lá e tinha um amigo meu, Bornai, que era do Bandeirantes. E assim, eu conhecia a galera do Bandeirantes, porque assim, a gente circulava por ali e tal. Sim. E aí, do lado também? Do lado, né? A gente era amigo do skate, né? E o Bornai na época trabalhava na Net West, no shopping. E aí ele pegou e falou, cara, o baixo da minha banda saiu. Você não quer tocar com a gente? Eu falei, cara, mas eu tô aprendendo. Ele falou, não tem problema não. Te ensino que você põe os dedos lá e você vai. Né? E aí a gente começou assim, cara. Ele, o Berbel e o Bebelzinho, né? O irmão do Berbel, o Rodrigo, que tocava bateria. E aí a gente começou assim, isso lá em 93, cara. Por aí. Sim. Pra caramba. E aí depois disso, os dois irmãos brigaram, porque eles brigaram todo ensaio, né? Aí tem uma hora que eles saíram na mão, eu falei, mano, eu não vou ficar na banda, os caras saíram na mão no meio do ensaio, né, cara? Aí a banda acabou e a gente montou um Bakers, cara, que foi uma banda que durou um tempão, né? O Bakers foi legal. Foi a época que o Rodrigo Guedes veio pra cá. Eu lembro que o tio que não tinha isso ainda. Eu lembro que o Rodrigo gravou a nossa primeira fita, ajudou a gravar a primeira fita do Bakers. Nessa vibe, tipo, do gravado, tipo, do ir mesmo, assim, dessa coisa do lo-fi, do gravar, tipo, gravar um estúdio, um quartinho, uma casa e tal, né? E aí a gente gravou, eu lembro que o Rodrigo levou pra uma turnê do Kyria. Tipo, a gente recebeu carta, né? Você mandava as fitas, depois você recebia a carta. Né? E aí eu lembro, a gente recebeu carta até no Chile, cara, não sei o quê, tal, dos caras falando do Bakers. E aí acabou, tipo assim, e aí nessa época do Bakers que foi tentar na Fan House. Tá. Né? Que daí Fan House, pra quem não sabe, é locador de CD.
É onde é o nosso... Hoje os caras têm Spotify e tal, era o nosso. É isso, né? Que foi o Rodrigo Guedes, quando veio pra cá, que abriu, porque não tinha uma loja que vendia só disco de rock. O que você encontrava era uma coisa mais comercial. Sim. Né? Ou os catálogos, que era caro. Que era caro, manda trazer. E aí a ideia era essa, então assim, tipo, a gente trouxe um monte de coisa, cara. O Imp, a primeira vez que eu ouvi foi lá. Sim. Mighty Boston, a primeira vez que eu ouvi foi lá. Slint, cara. Aí tem 1 milhão de bandas. Aliás, Rocket from the Crypt, não sei o que, tudo, cara. A primeira vez que eu fui ouvir foi lá. Mas você colocou um negócio lá no release quando eu pedi. Eu dei risada sozinho. Você falou lá que não aguentava mais ouvir Green Day. Não, mas era isso, cara. Porque, cara, assim, ó, eu adoro Nirvana, tá? Eu gosto. Mas, cara, é sério, assim, ó. Tipo, qualquer coisa, meu, só tocava Green Day e Nirvana, cara. Eu falo, tá bom, já ouvi esse punk aí, eu não quero ouvir esse punk. Tem outras coisas muito mais legais pra ouvir também, né, cara? Ai, não é nada. E o pior, cara. em 94 ali, teve um momento ali que... Cara, não, era só isso, era o Duke do Green Day e o Smells Like Teen Spirit. Cara, pô, passava os caras de Mercedes ouvindo Nirvana, velho. Falava, cara, não, tem algo errado acontecendo no universo. Os caras passavam com a Mercedes no talo tocando Nirvana. Você falava, não, velho, peraí. Vou parar de ouvir essa merda, esse coisa de Playboy. Não, e aí abre um leque muito grande do alternativo, né? Porque você tem na mão, né? É isso, cara. E assim, pô, o Rodrigo era todo ligado nesse movimento, né? E a gente aqui era, mas era uma coisa de formiguinha. A gente era Sonic Youth, Dinosaur Jr. É isso, cara, é isso. E aí eu lembro que na época o Rodrigo assinava a Rolling Stones americana, então eu via aqueles releases de um monte de banda. Sim. E a gente tinha a Rolling Stones e tinha mais um outro negócio lá que também, uma outra revista. Cara, puta, não vou lembrar. Que era uma outra revista. E eu lembro que, cara, que da gente olhar aqui e falar, cara, que banda é essa? Pô, o Sebadó, pra gente tinha ouvido falar que era do cara do Dinosaur Júnior. Sim, sim. Eu já tinha ouvido a banda, mas você tinha ouvido uma coisa de alguém que tinha. Que, pô, eu não tinha ideia do que era o tamanho da banda, o que esses caras faziam realmente, né? Jogar by voice, cara, tudo. E aí a gente pedia um monte de coisa. E cara, impressionantemente, grande parte das coisas chegavam. Que eu falei, Mighty Boston, né? Eu lembro, cara, o Mighty Boston tocava tinha um filme, não lembro, foi de Sessão da Tarde. Sim. Que tinha uma parada que eles tocavam. E aí a gente pediu os discos dos caras, pô, os caras legal pra caralho, né? Pesadão e tal. E eu lembro uma vez a gente tava na loja, cara, e entrou dois. A gente ficava do lado daquela igreja dos Jesus Cristo dos Santos do último dia, dos Mormons, e entrou dois caras daqueles missionários americanos. E eles entraram e ficaram chocados com a loja. Porque falaram, tem isso no Brasil, uma loja só de rock, né, cara? E aí eu lembro os caras olhando assim, aí eles chegaram no Mighty Boston, e o cara falou, aqui, ó. Eu falei, ele falou, não, cara, a gente é de Boston. Foi que eu descobri que Boston é o cara que mora em Boston. Né? E aí Mighty são os mais de Boston. Sim, sim. E aí o cara que é o porque eles são em 8 caras, só que tem um cara que ele não toca instrumento nenhum, né? Ele é o Boston. E ele só dança. E aí ele falou assim, o Boston é meu vizinho, cara, não sei o quê. Então até essas coisas aconteciam, mas cara, foi onde abriu a mente, né? Quando a gente começou a ouvir, cara, coisa completamente diferente. Foi quando eu comecei a lidar com esse tipo dessa coisa que eu gosto muito, que é essas bandas que você não faz, tipo Folk Implosion, que o Bad by Voice, né? Tipo você pegar o In, tudo isso aí, que parte dessa coisa experimental, porque, cara, desmontou um pouco aquela coisa daquela música, né? Tipo, pô, você começa a abrir um leque e fala, pô, dá pra fazer um monte de coisa diferente, né, cara? Dá pra testar, né? Dá pra testar, né? Segunda dica. Tá, então assim, a segunda dica é uma música do Win que mostra bem essa questão dessa variedade, do quão eclético eles são. É uma música interessante, que é o seguinte, ela chama Spinal Meningitis, né? De meningite tipo espinhal. E, cara, eles começaram a fazer a música por dois motivos. O primeiro delas é que, assim, aqueles grupos anti-vacina dos Estados Unidos, né, não sei o que e tal, mais interiorano e tal, eles falavam que a meningite era uma doença que vinha de Deus. E assim, e eles, em vez de chamar de spinal meningitis, eles chamavam de smile, como é que é? Smile Holy Jesus, uma coisa assim, porque é uma coisa, né, Mike Jesus, Smile My Jesus. Inclusive, um dos refrões da música, em vez de falar spinal meningitis, ele fala, né, smiling, ele usa essa frase. E era uma parada que era uma crítica a essa galera, tipo, religiosa. Porque eles perderam um sobrinho no mesmo ano
Porque a irmã e o cunhado sim. tinham se envolvido com a religião e não quiseram tratar o moleque morreu. E aí eles vão ver esse negócio, que eles chamavam esse negócio de sorria, meu grande Jesus, uma doença que levou o sobrinho deles. E aí tá, e aí você parte de uma história dessa, você vai ouvir a música assim, ela tem um monte de pianinho de brinquedo infantil e ela é uma música feliz. Só que os caras fizeram uma voz, cara, que é isso que eu digo, dessa coisa que vai no politicamente incorreto. Eles cantam com uma voz de criança e gritam assim, vai doer, mamãe, eu vou ver Deus, será que eu vou morrer, mamãe? Vai doer mesmo? Então, cara, é uma puta de uma crítica social, pancada na cara dessa galera, né? Anti-vacina, anti-coisa e tal. Só que os caras fazem disso uma música feliz, inclusive. Porque na verdade você não precisa só ser agressivo o tempo inteiro, né? Você pode ser sutil. Eles têm uma música que se chama HIV, sobre AIDS, que é uma música de circo, velho. Porque na época, falava de AIDS, era um caos, né? Então tem esse lado dessa crítica social, além dessa coisa da tiração de sarro, não sei o que e tal. Eles também têm esse lado punk, mas numa música que é... Sim. Então, escutem lá a segunda dica do Fábio. 107.9 Story Album, mais uma vez, para contar mais histórias sobre álbuns, músicas e figuras como o BJ. Cara, isso aqui eu achei muito louco. Oceanógrafo, é isso? É, sou oceanógrafo. O único em Londrina, né? Então, isso que eu... Por quê? Não tem muitos oceanógrafos em Londrina por motivos óbvios. 500 quilômetros de motivógrafo. Cara, é muito doido. Nessa época eu fui oceanografia, era o seguinte. Eu andava de skate, aí assim, trampava na Fan House e tinha a minha banda que era o Bakers. E a coisa meio que assim, o Bakers acabou, a gente, né, acabou, a banda terminou, a Fan House fechou. Tudo na sequência. Tudo no mesmo ano, assim, do começo de 96 pra frente. E aí, cara, e eu sabia de uma coisa, eu andava de skate, mas eu sabia que eu queria pegar onda. Eu falei, mas não, preciso aprender a surfar. Aí tudo quanto é coisa que eu arrumava pra fazer fora, tinha aqui também, vai fazer engenharia pra quê, velho? Aqui, eu tenho que morar fora. Aí eu descobri um curso que chamava Oceanografia, que eu falei, só dá pra fazer lá. Arrumei. Na verdade, sim, foi isso. Eu tinha terminado o terceiro ano, já fazia um ano, tinha que trabalhar e falei, cara, eu não sei o que é fazer da vida, e não fui fazer cursinho. Né? Meu pai, graças a Deus, tinha essa mentalidade, eu falei, pô, eu vou investir na banda, eu vou investir nisso aqui e tal. E meu pai, não, beleza, você vai ter que fazer faculdade de um jeito ou de outro. Ouvi essa conversa aí. E aí, dentro disso, cara, de verdade, eu tinha dificuldade imensa pra saber o que eu fazer da vida com 17, 18 anos de idade. Eu também. Não, tanto é que assim, eu prestei primeiro vestibular para relações públicas, eu fico imaginando eu, né? Aí depois eu prestei veterinária, e aí nesse ano eu descobri esse curso, que só tinha 3 no Brasil. E era na época do Jacques Cousteau. Jacques Cousteau é o pai da oceanografia, né? Outra coisa pra vocês que não... Procura lá depois no Google, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau era um documentarista, né? Que fala, tipo, dos oceanos. E, sim. Cara, você passava o louco. Passava no Globo Repórter. Sexta-feira, né? Jacques Cousteau. Aí... e aí, cara, eu fui ler, e aí eu achei o curso incrível. Eu tinha essa coisa dessa, pô, eu vou morar na praia. O curso é legal pra caramba. Sim. Né? Vou aprender a surfar. Falei, cara, pô, bora, na hora, né? E aí eu fiz oceanografia, cara, muito legal, muito bacana. Itajaí. Tinha Itajaí, tinha na cidade de Rio Grande, tinha no Rio de Janeiro. Eu passei no Rio Grande também, só que eu fui pra lá visitar, que era federal. Só que, cara, na cidade de Rio Grande chove 300 dias por ano, um filme, cara. Eu cheguei lá, os caras, ao invés de jogar truco, eu tava jogando gamão. Eu falei, eu não fico não, cara, né? Aí eu fui pra Itajaí, foi mais apertado, mas Itajaí primeiro os caras jogavam truco no intervalo. Você vai pra um lugar que só chove, você joga gamão, velho, é uma morte, né, cara? Aí, cara, eu fiz cenografia, quando eu tava terminando cenografia, eu vim pra cá, conheci o pessoal da UEL aqui, acabei trabalhando com o pessoal da UEL no projeto Capivara, pra gente montar um modelo de gestão de pesca, que era o que eu fazia lá, né? Tinha que ir pra pesca industrial, então eu trabalhava muito vinculado à indústria de pesca, né? Industrial, de atum, sardinha e tal. E aí vim pra cá pra fazer isso. Então acabei entrando no projeto, ficando aqui, aí um pouco antes eu vim pra cá, eu conheci minha esposa, fiquei, filho, não voltei mais. Aí acabei fazendo mestrado em biologia aqui, né? Legal. E aí fiquei aqui, cara. E aí foi quando a gente encontrei os caras tudo de novo, aí voltei a tocar, e montamos uma de cracks, aí a coisa vai. Então, ia chegar no monte de 50. Cara, eu acho assim,
da sua saladeira musical, pra mim é a banda. Assim. Eu gosto muito também, cara. Putz, é onde a gente... É onde eu mais me diverti, assim, sabe? Esse último show que vocês fizeram ano passado. Cara, então esse show, esse show foi uma coincidência absoluta, né? Porque fazia 12 anos que a gente não tocava. 12 anos, cara. E aí, cara, um ano antes, foi dia 22 de dezembro, eu sempre foi o dia do meu aniversário aquele show. Foi por coincidência, inclusive. A gente, em julho, pra se encontrar... Tava cheio aquele dia. Tava lotado, cara. Não, foi um encontro de assim, tava todo mundo de fora. Então foi férias, né? Cara, e aí foi uma coisa... E era o final do barbearia, isso. Sabe que o Juninho não ia abrir, né? Sim. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, tem a possibilidade. Ele falou, não, se for pro Mudpacks eu abro. Aí ele abriu, acho que os caras do bar que ia trabalhar, mas deve ter ficado puto, né? De folga. Desculpa, galera. Natal. Desculpa, galera, não foi minha intenção vocês trabalhar mais. E aí, cara, no meio do ano a gente se encontrou, a gente tava no churrasco, eu falei, cara, vamos fazer um ensaio amanhã, brincando. Ele falou, fomos pro estúdio e tocamos depois de 12 anos. Ele falou, rola. E aí naquela, vamos fazer um barulho, vamos. Só que ficou assim, né? No final do ano, era pra ser dia 18, aí o Léo não podia, porque o Léo tinha show com Terra Celta, aí no outro dia o Mangue não podia vir de São Paulo, porque ele tinha um trampo lá da turnê do Rich, cara, e aí acabou que foi o último dia que sobrou, foi o dia do meu aniversário, que era um domingo. Sim. Eu falei, cara, o que nós vamos fazer? Eu liguei pro Juninho, falou, não, nós vamos fechar dia 22, que era perto do Natal. Falei, por causa disso, eu falei, não, então peraí. E acabou, mano. Foi uma vibe legal pra caralho. O Lights tocou também, né, cara? Foi. E também fazia um tempo que eles não tocavam. E aquele dia foi muito legal, além de vocês tocarem e tá cheio. Fazia tempo que eu não via tanto velho junto. Pois é. Não, porque eu falei que aquilo por causa a festa Natal entre amigos que eu fazia com Foca, né? Sim. Eu falei que a galera do Natal entre amigos que não vai mais porque depois que eu ter filho, a gente parou de fazer a festa. E aí, cara, parecia que a gente tava naquela festa, cara, tava todo mundo ali. E esse, o povo que mora em Curitiba, o povo que mora em São Paulo, o Neto que mora na Itália tava aí, né, cara? Então, tava todo mundo ali, cara. Foi uma coisa foi muito legal. Tipo assim, eu falei pros caras, você vai fazer igual o uísque, né? A gente já fez um depois de 12 anos, vai fazer um depois de 12, porque a gente começar a fazer todo ano agora vai ser foda, porque a gente foi sem expectativa nenhuma e foi do caralho, né? Tava um calor desgraçado, eu morri de suar naquele palco lá. Mas o legal, lembramos agora um negócio muito legal. Foi uma puta sacada que foi a despedida ali do antigo. Até teve algumas coisas, mas pouco também. Não, mas igual aquele dia, igual aquele domingo. Todo mundo lá, né? Foi legal. Né? E como que é olhar isso depois? Vocês ficam falando assim, pô, vamos fazer outro e tal. Cara, então não, tem conversado, tem quase que rolou uns tempo atrás. Né? Só que, cara, o problema é que assim, né? É agenda, né, cara? Eu dou aula em 6 escolas, né, cara? Corro pra caramba. Tipo, a gente arruma esse tempo, né? Sim. Só que o Mano tá em São Paulo, cara, trampando lá com música, né? Sou uma galera, do Karnak, da Thier, do Luigi, todo mundo. E aí ele viaja pra caramba. Então, assim, pra gente conseguir. E o Léo tem as bandas dele também, os compromissos dele. Então, cara, pra gente conseguir juntar, bater essa data é mais difícil do que se a gente tivesse, né? Vai ser divertido, né, cara? Porque é muito bom. Mas eu acho que deve ser legal, né? Igual foi do ano passado. Tipo, deu certo, sabe? Deu, cara. Até esses dias a gente. Foi aniversário do Mangue. Daí eu falei, vou fazer no seu aniversário também, né, cara? E aí quase que rolou. A gente fazia ninguém de surpresa, a gente não ia nem divulgar. A gente era no motoclube com os caras, não sei o que lá. Às vezes eu chegava, vou tocar lá e dane-se. Mas tem umas conversas ainda de te tocar, mas assim, nada muito sério, né, cara? Porque o tempo passou também, né? Tipo, eu acho que tem que ser diversão, né? É isso, assim, tipo, nada impede a gente fazer, mas aquela coisa de ter uma banda, de trabalhar pra isso, que eu já passei da idade do peso desses caras. Não, acho que uma delícia, cara. Eu tô tocando com uma banda com o Bro, com o Vander, e da galera que a gente vai ser de cover, primeira vez que tô tocando cover na minha vida. Mas eu tô aprendendo pra caramba também, porque, cara, né? Tocar cover é muito mais difícil, cara. Porque você tem que fazer em cima, né? Cara. E você aprende umas métricas diferentes, um jeito de pensar na construção musical diferente. O que é muito bom, eu devia ter aprendido a tocar cover antes. Mas você sabe melhor, eu acho que o grande barato, falando os 50, nós estamos nessa faixa. É isso aí. É você aprimorar justamente por isso. Por estar mais velho, por entender outras coisas. Sim. E você conseguir absorver da melhor forma possível. Fala, porque, lógico, todo mundo teve, um monte de cara vai ouvir, vai saber.
fazer história, a gente fez em determinado tempo, em determinado momento. Agora, tem que aprender com ela. Esse é o negócio. Cara, tipo assim, eu digo uma coisa, cara, maluca, né? Eu digo uma coisa maluca, porque eu sou professor de biologia e vira e mexe, tipo, essas discussões filosóficas acontecem, que, por exemplo, por causa do avanço da biotecnologia, assim, a gente vai chegar um momento que a gente não vai morrer mais, né? E tem uma vertente científica, os caras acham que assim, a gente não só não vai morrer, como a gente vai poder escolher a idade que você quer parar de envelhecer. Só que eu falei que isso, da minha cabeça, isso é muito louco, assim, cara, eu sou quem eu sou, velho, porque as minhas costas também doem, né, assim, que a minha construção não é só, eu falei, tudo bem, né, tipo, a cabeça que eu tenho hoje, com o corpo de 30, mas eu não seria o mesmo cara nem por dentro, eu estaria no outro lugar, né, cara, fazendo outra coisa. Então, assim, essa construção do que a gente passa lá, pô, tipo, comprar o primeiro instrumento, pô, a gente montar, criar um movimento de bandas no Bandeirantes, cara, que é da onde surgiu o Brown Podcast, da onde surgiu o Estilhaço. A gente pode tocar uma banda punk, com a banda de rockabilly, com a banda de indie, com a banda... Todo mundo junto e assim, cara, sem grana, trocava instrumento, emprestava as coisas, nós mesmos soldávamos os cabos, cara, né, que foram estourar, sabe? Então, cara, tudo isso, pô, do skate, do perrengue que você vai passar, cara, tipo, transforma a gente num cara, é uma essência dessa coisa, tipo, de quem você é pra humanidade mesmo, né? Do bem que você pode fazer pra isso, o que você pode ensinar e passar pra frente. Não, e isso é o que molda, é o que você estava falando. É isso. Porque não adianta, a gente sempre entra nesses debates, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não ia ser a mesma coisa, não, obviamente que não. E nem a concepção. É igual quando a gente tava falando no off, nós três estávamos conversando, lá atrás, o que era contravenção? Era andar de skate. Era marginal, né, cara? Você entendeu? Quantas vezes a gente saía a pé pra ir no mausoléu, cara? Às vezes carregando instrumento, cara. E tomava geral da polícia, cara. Assim, tipo, porque a gente tava com o skate debaixo do braço, sabe? Óbvio que a gente aprontava os nossos, invadia a escola pra andar de skate. A gente não quebrava nada, não, mas a gente, quer dizer, né? Quebrava andando de skate, não tipo, não era vandalismo, né? Mas a gente passava por isso, cara. Então, assim, agora você vai achar que pô, dentro de toda essa construção, né, que a gente não. Tipo, essa coisa minha da anarquia, que a gente pichava nos muros lá, olha o vandalismo que eu falei que não fazer. A anarquia que a gente pichava no muro, essa coisa, tipo, dessa contracultura, do rock, do skate, do punk. Cara, isso. Tem que ter. A essência disso tá dentro da gente até hoje, cara. Então, a essência da gente. Tipo, de não gostar, né, da política, não achar que isso vai trazer benefício, que vai ficar brigando com essa porra, não vou brigar pra poder... Cara, então, evoluir. Sim. Né? E evoluir como o mundo tem que evoluir. A gente é de outro momento, a gente é pai, a gente tem um monte de coisa pra fazer ainda, pra ver ainda pra frente. Então não dá pra perder tempo. Não. E é por isso que a gente tem que aproveitar esse momento agora. Sim, sem dúvida nenhuma. Cara, assim, eu tô falando assim, às vezes meus filhos dão risada, eu tenho filho de 18 e de 15. E eles falam, pô, pai, você ainda tá nessa aí, tipo, montou uma banda com os amigos, ainda vai andar de skate. Eu falo, cara, eu falo, pô, cara, eu sou esse cara. Eu só não tenho a mesma capacidade física, nem técnica, nem pulmonar mais, mas né, mas eu continuo sendo esse cara. Dentro disso a gente não mudou, cara. Eu continuo sendo um cara da cultura, da contracultura. Continuamos sendo esses caras que vivem nesse mundo alternativo e que queremos um mundo melhor porque a gente quer ter nosso lugar, velho. E ainda continua vendo valor. Sim. É esse que eu. Isso, cara. Porque assim, cara, a gente. Quantas vezes a gente passou noites e noites falando sobre essas coisas? Sim, exatamente. E de repente, isso não vai se apagar. Ele vai só aprimorar. É isso, cara, né? É isso, né? A gente tem que pensar que, cara, o coletivo é melhor, né, mano? Pô, é isso que era do skate, do rock, tudo que a gente viveu, sabe, né? Esse cara, com esse coletivo, mano, porque isso que eu tô falando assim, ó. Eu falo do Bandeira lá que a gente tocava, pô, da casa que o cara hoje é padre, o Padre Lino, não sei se conhece o Padre Lino. Não, o Padre Lino é uma figuraça, mano. O cara, tipo, do rock absoluto, de repente ele vira o padre. Aí tá. E o Padre Lino, antes ele vira padre, ele é um cara que vê disco voador junto com os outros caras que no morro lá. Aí, cara, só que a gente tocava, mano, a galera tipo, do metal, a galera do rockabilly, do indie, do skate, cara. E assim, e quem mais chegasse estava junto, mano, não tinha essa. A gente era uma tribo só, com várias tribinhos, cara, e todo mundo era nessa, todo mundo, respeito, velho, camaradagem.
tipo, amizade pra caralho. Cara, você imagina que nós, você tá no perrengue lá, que não ia sair 18 caras pra não ia te ajudar. Não, e de uma forma tão legal, obviamente você não agrada a todo mundo, mas na totalidade, tava todo mundo junto e frequentando e vivendo e fazendo as coisas juntos, cara. Cara, se divertindo pra caralho. Neguinho que pegou o show no DCE, no RU. Eu toquei no DCE. Aqui no Cabral. No Cabral. Toquei lá. Com o Baker. Aliás, vocês são da nova guarda aí, dá uma passada lá do lado, vocês vão ver o tamanho. Nossa, aquilo era... E eu lembro que tinha um palco alto, velho. Você tinha que tocar a cabeça assim, porque não pegava no teto, né? É legal. Hoje você vê, você tem ido ver, ou tem alguma banda assim, daqui, dessa nova geração? Várias, velho, várias. Eu, cara, sempre que eu posso eu vou ver a galera tocar. Fico de cara, assim, tem um monte, cara. Óbvio que você tem as bandas da galera mais velha, tipo nós, né? Você vai pegar o Ska Club, né? O Salsicha, pô, todo músico, eu tô com maior admiração pelas coisas que ele faz e tal. Mas, cara, teve essa molecada nova muito massa aí, cara. Pô, teve uns caras, mano, eu vou até errar o nome da banda deles aqui. É uma banda de jazz, cara. A gente foi tocar uma vez no Rochas Bar, tipo, de abrir. Mano, é não sei o que da Mão Azul, velho. É uma parada assim, cara. Desculpa, galera, desculpa. É que eu não lembro o nome. Se eu procurar banda de jazz londrina Mão Azul, é uma coisa assim. Vocês vão achar. Cara, eu fiquei de cara. Eu acho que até os caras fazem música aqui na UEL, velho, porque tá tocando daquele jeito lá, os caras não pode não ser músico, cara. Não, eu fiquei chocado, cara. E aí você tem um movimento muito legal, cara. Tem uma banda que eu vi faz 1 ano e meio atrás, 2 anos, tipo Aminoácido, esses caras existem mais, legal pra caralho. Então tem muita coisa, cara. O que não tem espaço, cara. O que não tem espaço. Pô, na nossa época a gente tocava em um monte de lugar, né, cara? Tipo, e não só aqui, você ia tocar em Maringá, você ia tocar em Apucarana, era bom. E aí sim, você tinha um movimento desse. Aqui em Londrina, cara, um espaço pra banda autoral, fora barbearia, cara, que eu acho que o Juninho é um monstro, mano, que consegue manter esse movimento em pé depois de tanto ano, com esse formato do que a gente viveu lá atrás, né, cara? Sim. Porque assim, tem os espaços pra banda tocar. Mas os caras querem que você vai lá tocar, né, que você seja o Senhor Bonifácio, mano, você vai lá fazer um show, tocar tipo, de tudo. Né? Pô, eu gosto do Senhor Bonifácio também, viu? Eu gosto, acho que os caras tocam bem. Mas assim, mas não é a proposta, né? Não é a proposta da minha música, né, cara? Né? Nem da música dos meus amigos que a gente convive. Então isso falta muito, né, cara? E aí tá. E aí acaba o bagulho se limitando à internet e falta palco, mano. Falta isso. Porque assim, o Bandcamp, a gente era famoso no meio que assim, porque você fala, pô, mas os negros bons pra caralho, só que eles são vagabundos porque eles não fazem internet. Então não, a internet é o palco. Então você não usa a internet, você não faz o palco, caralho. Né? Então a gente ficava nesse dilema, assim. Então a gente acabou perdendo muita oportunidade pra aprender em festivais, porque a gente não tinha um canal, velho. Quem fez o nosso canal no Tramo Virtual foi um cara de São Paulo que viu um show na rua, deixa eu fazer, velho. Ele falou, faz. O Muniz, que hoje é grande amigo nosso, né? Porque a gente não fazia mesmo. Terceira dica. Tá, então assim, a terceira música, ela, ó, tá vendo? Tem a ver com o que a gente tá falando. Assim, o nome dela é I Can't Put My Finger On It. Assim, eu não posso pôr meu dedo ali. E aí que tá, dentro dessa sátira deles, na época do rap, da mistura do rap com o rock. Não sei o que ali e tal. E aí tem uma coisa engraçada, porque eles tocam um rap com rock, tem um clipezinho que é em Nova York, na frente de uma loja de falafel. Eles tocam um monte de instrumento árabe, né? E assim, então é o primeiro rap metal que cheira a falafel, sabe? Então é uma mistura da coisa árabe, eles cantam as partes com sotaque árabe, com um monte de instrumento do Oriente Médio, e que também é uma tiração de sarro dessa coisa do muçulmano, que tinha que falar muito antes do atentado, tudo isso, mas que já existia essa coisa do cara ser terrorista, né? Então eles fazem um rap metal com um cheirinho de falafel. Então isso que eu tenho na terceira dica. Finalizando mais um Story Album pela 107.9, já agradecendo o Empório Mineiro e a Bonato Santos pelo apoio cultural, a parceria da Alma Web Rádio Londrina. Valeu sempre, sempre. Obrigado. E a pergunta de sempre. Meu, parece show do milhão. O que dizer, o que esperar desse finalzinho de 2025 aí, Fábio? Cara, que passe rápido, pelo amor de Deus. Né? Que acabe, pelo amor de Deus. Não, cara, assim, ó, na verdade, a gente, Salomé, tá na verdade que é aquilo, né, cara? A gente trabalha pra caralho,
pra correr atrás de pagar conta, mas na verdade tem uma coisa que é legal, cara. Eu, como eu trabalho ensinando, dando aula, o que eu gosto de ver, cara, que a gente tá dando um passo, sabe? A gente passou num período de pandemia, cara, em que a molecada ia pra escola e tinha pânico, velho. A molecada saía da escola chorando, não queria ir pra escola. E agora a coisa voltou, tá voltando ao normal. E aí você começa a ver essa coisa. Por exemplo, eu esses dias fui tocar num evento de uma escola que eu trabalho, tipo, a gente tocou lá duas músicas, cover, né? Mas fui tocar com os moleques da escola do primeiro, do segundo colegial. Então assim, pô, sabe aquela coisa, existindo no futuro. Sim. A gente precisa, eu espero, cara, dona é isso aí, cara, que assim, que a gente melhore e evolua como pessoa, sabe? E o que eu puder ajudar essa molecada, né, a ver um pouquinho que a gente viveu, eu acho. Bom, obrigado. Sempre. É um prazer, irmão, sempre. Aliás, se alguém quiser seguir páginas que você queira deixar aí, quiser conhecer o trabalho, a banda. Cara, na verdade a gente nem tem. Tipo, a banda que eu tô tocando agora chama Golden Livers, que é essa banda com os amigos que a gente toca aí, tá? Já tocamos algumas vezes em Londrina e tal. Mas tipo assim, nem do Muddy Cracks não tem mais, né, cara? Então, tá suave. Só procurar os nomes Muddy Cracks, The Bakers, o que ele vai achar. Os The Bakers tem no Spotify, o Muddy Cracks não tem, porque o Mangue não deixa, velho. Ele fala que o nosso som tá muito mal gravado, o nosso palco é bem melhor, sabe? Vai aparecer aí também os viseiros do Story Album. Mais uma vez, eu peço, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se no canal, cara. Não custa nada e tem um monte de história legal pra você ver. Quem tem história faz história, esses caras estão fazendo. Ricardo Lima, obrigado mais uma vez. Fábio, beijoca, brigadão. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. O EL-FM apresentou Story Album, um programa que retrata a preferência, o álbum, a faixa, que fala de música com quem gosta e respira música. Produção e apresentação, Marcos Salomé.